Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa terceira aula da disciplina Atenção e Segurança do Paciente 1. E hoje nós vamos falar sobre a meta 2, de segurança do paciente, no que inclui melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Nessa aula eu estou demonstrando aí para vocês quais são as ferramentas, as metodologias que é utilizado em um ambiente de saúde para melhorar essa comunicação entre os profissionais e, é claro, dar continuidade e assistência ao nosso paciente. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha lá no portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando, tudo bem? Então vamos lá. Opa! Comunicação é a derivação do verbo comunicar, pôr em comunicação, participar, fazer saber, pegar e transmitir. Então, quando a gente fala em comunicação, vai desde a questão do receptor, do emissor, do interlocutor, o que eu falo, o que a pessoa entende, Então, tem toda essa dinâmica de fala que engloba a comunicação, tá? Um dos desafios para garantir a segurança do paciente no ambiente hospitalar é enfatizar a comunicação efetiva como meta a ser atingida pela equipe de multiprofissional, Então, como meta de segurança do paciente, a nossa segunda meta de segurança do paciente é a comunicação segura e efetiva entre os profissionais de saúde, justamente visando aí a melhoria de troca de informação e até mesmo continuidade da assistência, tá? A comunicação é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho, pois é o elo de interação que fortalece o vínculo entre a equipe e o cliente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 10 pacientes no mundo é vítima de erro e eventos adversos relacionados à assistência por deficiência na comunicação. Então, o que é evento adverso? Evento adverso é todo o dano que causa ao meu paciente, Então, tudo aquilo que afeta o meu paciente é considerado um evento adverso. Então, queda, erro de administração de medicamento, erro de um procedimento, Tudo isso impacta no meu paciente e é considerado como evento adverso, E aí, pela Organização Mundial de Saúde, em um estudo aí no passado, não tão passado assim, a cada 10 pacientes no mundo, uma é vítima de erros por falha na comunicação, Então, por ausência de alguma informação importante, Às vezes o colega não passa ou não descreve em prontuário que aquele paciente tem alergia a alguma medicação, E aí pode evoluir a um evento adverso e atingir o nosso paciente. A comunicação, então, é a troca de informação envolvendo o emissor, aquele que emite a comunicação, a fala, e o receptor, aquele que recebe, que codifica uma determinada mensagem. No setor saúde, a comunicação não é apenas a troca de informação, e sim a construção de sentidos, o que nos faz repensar, conhecer, compreender o processo comunicacional no cenário da assistência. Então, não só a questão de transmitir informação, Quando a gente fala em comunicação na área da saúde, isso é continuidade do cuidado, A transição de cuidado, tá? A falha de comunicação pode causar erros relacionados à suspensão de cirurgia, de procedimentos, exames e o tempo prolongado de jejum. Então, esse tipo aí de falha é um evento adverso. Meu paciente teve que ficar por mais tempo de jejum, teve que ter o cancelamento dessa cirurgia, pode ter tido ou não agravamento do quadro clínico daquele paciente. Tudo isso decorrente a uma falha de comunicação, tá? Erros relacionados à cadeia medicamentosa, falha da redação e interpretação da prescrição, dispensação e preparo dos medicamentos, uso de siglas, abreviações, rasuras, entre outros. Então,
essa questão de fala, principalmente quando a gente fala na cadeia medicamentosa, ela pode ser um erro verbal ou até mesmo escrita, né? Quando a gente está no ambiente e tem um prontuário físico, né? Essa comunicação escrita também pode causar um evento aí ao meu paciente, tá? Erros relacionados à emissão das informações. Desculpa. Erros relacionados à emissão das informações nas situações críticas, como passagem de plantão, rounds, ferramentas para troca de equipe e transferências, né? Então, no momento da minha passagem de plantão, eu posso emitir alguma informação, né, ao meu colega, que isso vai impactar durante a assistência em que ele vai prestar, né? Vou transferir aquele paciente para outro serviço, né? Se eu deixo de fornecer alguns dados importantes, né, isso vai impactar na continuidade da assistência do meu paciente em outro serviço, tá? Então, existem algumas formas aí para melhorar a comunicação, né? Pensando aí nela. Transferência de informação na transição de cuidado. Trata-se de um momento crucial do processo assistencial para garantir a continuidade do cuidado e organizar processos assistenciais. Então, quando a gente fala transferência de informação na transição de cuidado, nós estamos falando aí um exemplo da passagem de plantão, tá? Transferência de paciente entre serviços, né? De um hospital para o outro, de um pronto atendimento para outro pronto atendimento, tá? As unidades hospitalares devem elaborar procedimentos operacionais, ou seja, tem que estar descrito um POP, né, um protocolo de transferência de pacientes, e estabelecer o preenchimento de formulários, além do contato telefônico de forma vinculada com os meios de transporte. Então, para se ter uma comunicação segura, uma continuidade do cuidado, quando eu vou transferir o meu paciente, claro que cada instituição vai ter o seu protocolo, né? Mas normalmente tem um formulário para se preencher das condições clínicas daquele paciente, né? Eu forneço uma cópia daquele prontuário, daquele momento para ter continuidade da assistência em outro hospital, né? Faço contato telefônico com a equipe de transporte para informar as condições clínicas daquele paciente que será transportado, né? Enfim. E outra maneira aí que envolve comunicação segura é o registro em prontuário, tá? Um dos quesitos que mais impacta na segurança do paciente é o registro assertivo, pois informações fidedignas são imprescindíveis para uma assistência segura. Então, a anotação ela precisa ser clara, objetiva, né? E precisa, tá? Eu não posso deixar de não anotar, principalmente informações sérias, né? Alergias, patologias prévias, né? Tudo isso. Intercorrências que meu paciente teve durante o plantão, tá? O registro deve ser completo, atualizado, preciso, fidedigno, legível e com terminologias próprias da profissão. Eu deixei para vocês um exemplo, é uma ferramenta, né, que é utilizada muito na área da enfermagem, que é o SBAR, né? O SBAR, ele é uma terminologia em inglês que ele vai falar sobre as etapas para transferência daquele cuidado. Então, o S, né, de SBAR significa situação, qual que é a situação daquele paciente. O B, uma história breve, questões de patologias, né, comorbidades, o que foi feito ali naquele ambiente, naquele setor durante o que o paciente estava, uma avaliação prévia, né, se falta alguma coisa, né, as considerações daquele paciente e as recomendações, né, o que fazer posteriormente, a realização de um exame que ficou pendente, né, a instalação de alguma medicação que ficou pendente, tá bom? Então, o SBAR trata-se de uma técnica utilizada para a comunicação de informação crítica, permitindo compartilhar informações do paciente de forma concisa. É uma ferramenta de comunicação, dando início a uma estratégia de segurança do paciente com o intuito de melhorar a comunicação da equipe, tá?
Então, todos os pacientes, né, que saiam de um setor para outro setor, né, ou que saiam de um hospital para um outro hospital, normalmente eles utilizam essa ferramenta de SBAR para ter um quadro mais sucinto, mais concisa a informação do diagnóstico daquele paciente, tá? Então, S é a situação. O que está acontecendo com o paciente, identifica-se qual é, quando aconteceu ou iniciou e qual a sua gravidade. Então, é a situação daquele quadro clínico mesmo, tá? História breve. Qual é o contexto? O histórico clínico fornece informações pertinentes dos antecedentes relacionados com a situação, que podem incluir diagnóstico de internação, data de emissão, lista de medicamento em que faz uso, alergia, sinais vitais mais recentes, data e hora em que foi realizado qualquer exame laboratorial e os resultados dos exames anteriores para comparação, resumo do tratamento até o momento. Então, aquele breve histórico do paciente, né? Alguns diagnósticos que foram abordados, tudo isso a gente vai colocar nessa parte do B, tá? A avaliação é o que mudou, né? O que está acontecendo de tratamento, o que está evoluindo nesse paciente, tá? E recomendação, o que faria para corrigi-lo. Então, pendência de algum exame, né? Realização de algum procedimento específico que já está agendado para aquele paciente, tá? Então, como eu falei para vocês, algumas instituições elas já trabalham com impresso próprio do SBAR, né? Que lá tem o campo do S, B, A, R, né? Porém, algumas instituições que não trabalham com a ferramenta do SBAR, nada impede de vocês, profissionais, realizarem isso na anotação de enfermagem em forma realmente de anotação, né? Então, vai ter todas as etapas sequenciais, porém em formato de anotação. E aí eu deixei aí um exemplo, né, de anotação de fala de um ocorrido aí em uma enfermaria. Então, fala assim: olá, doutor. Aqui é a enfermeira RR da enfermaria cirúrgica e estou acompanhando o paciente senhor PP. Ele teve uma dor torácica de forte intensidade há cerca de 5 minutos, acompanhada de dispneia e sudorese. Então, é uma situação, né? O que está acontecendo ali, tá? É um homem de 68 anos com história prévia de doença cardíaca que sofreu uma colectomia ontem, sem complicações. Então, é um breve histórico, né? Um breve histórico de comorbidades, do que foi realizado ali, tá? Pedi um eletrocardiograma e minha preocupação é que ele esteja tendo infarto ou embolia de pulmão. Então, essa é a avaliação prévia de quem está fornecendo o caso ali, né? Seria muito importante se o senhor viesse aqui imediatamente. É uma recomendação. Então, essa fala aí provavelmente é um contato telefônico, né? Então, essa pessoa, ela segue aí os passos do SBAR. Então, ela conta a situação, conta o histórico que aconteceu naquele momento, fala sobre sua avaliação e a recomendação esperada para aquele fato, tá? Todos os incidentes envolvendo falha na comunicação devem ser notificados pelos pacientes ou profissionais de saúde. Então, todo evento adverso, todo incidente, todo dano que é causado ao paciente, ele deve ser notificado, tá? Normalmente, essa notificação ela é realizada internamente, tá? E caso aí for um caso muito grave, ela também pode ser notificada lá no Notivisa, tá bom? Como evento, dano ao nosso paciente. E só para finalizar essa aula, eu deixei uma charge aí para você, né? Que tem 2 pinguins, né? Que um fala assim, nada, e o outro fala que foi, e o outro nada, e o pinguim fica sem entender, né? E de repente vem uma baleininha no pinguim, né? E ainda o outro pinguim sai bravo, chamando o amigo de burro, porque ele não entendeu, né? O que o primeiro pinguim estava querendo dizer aí, né? Então, isso é uma falha de comunicação, por isso que eu sempre digo, né? Principalmente quando nós estamos tendo comunicação com o paciente, com o familiar, né? Algumas coisas mais complexas, além de fornecer essa orientação,
Nós precisamos questionar se o paciente, o acompanhante, ele entendeu o que se quis dizer, né? E muitas vezes até perguntar, mas o que foi que o senhor entendeu, né? Estimulando que o paciente, o acompanhante, reproduza aquela informação da maneira em que ele entendeu, para a gente realmente ver se é pertinente ou não, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha aí no portal, me mandar um e-mail, que a gente vai se falando, tudo bem? Beijinho pra vocês e até mais!